Idealizado por Arlene Costa e Lúcia Moraes, o projeto Pequena Alegria existe desde 2015, quando as amigas, educadoras e contadoras de histórias resolveram realizar atividades educacionais de incentivo à leitura e literatura. Ao longo desses 5 anos, a dupla realiza encontros, debates, oficinas, saraus e diversos projetos culturais, como O Livro Bate à Sua Porta e oficina de leitura e contação de histórias na Biblioteca Pequena Alegria. São 2 dos projetos realizados nos últimos anos, com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e da GKO Informática. Para conhecer mais do projeto, procurem Pequena Alegria no Facebook, YouTube ou Instagram, ou pelo WhatsApp 21 99 701 1094 ou 21 98 195 6178. Ou entre em contato por e-mail trupepequenaalegria@gmail.com. Olá, as dicas que eu vou pontuar aqui são dicas que eu adotei e cabe a cada contador, educador, professor, mãe, escolher a sua forma de contar. Portanto, as que eu irei apresentar aqui são da minha experiência, foi o que eu apliquei, deu certo. Vou contar rapidamente para vocês uma coisa que aconteceu comigo acho que uns 15 anos atrás, quando eu estava estudando ainda, fazendo normal, e aí eu fui trabalhar numa creche. Foi quando me colocaram numa turma, mais ou menos umas 20 crianças na faixa etária de 2 anos. Eu falei assim, nossa, isso é muito fácil. Estava lá com a professora, estava tudo fluindo lindamente. E ela falou assim, Lúcia, amanhã você vai estar sozinha com a turma. Eu, tá legal. Me deu as dicas, falou assim, ó, é muito fácil, muito simples. Você coloca 4 crianças aqui na massinha, 5 nos legos, mais 5 aqui nos desenhos, outra na casinha de bonecas. Assim, aí eu falei, tá, tudo bem. No outro dia cheguei na sala, tal. Primeira coisa que eles já me chegaram, encontraram professora diferente, já foi uma choradeira. Para acalmar eles, foi difícil. Então, eu segui o conselho, né? Coloquei uns numas mesinhas com os legos, outro com as massinhas, os livrinhos, tá? Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco as crianças começaram a pegar os legos com gaveta e tudo do armário e jogar pela janela, era livro voando. Enquanto eu catava os legos e os livros, 3, 4 já estavam se mordendo atrás de mim. Eu fiquei desesperada, gente. De verdade. Eu ficava com a mão assim, olhando para o teto. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí todo mundo me taxou de sem pulso, que eu não tinha pulso para lidar com crianças. E aí, então, um dia, eu pensei, nossa, eu tenho que arrumar uma maneira de fazer rodinha com eles. Nunca consegui fazer. Então, um dia, sabe o que eu fiz? Fui lá na porta e falei assim, porquinhos, abram a porta. E eles ficaram quietinhos, olhando para um lado e para o outro, e foram sentando. Eu falei, é por aí. Foi aí que eu descobri que através da contação de histórias, eu poderia conseguir fazer as atividades com eles. Então, comecei a estudar, ver maneiras de contar histórias. Fui lá, bem lá no fundo da minha imaginação, das minhas memórias. Comecei a lembrar das cantigas de rodas que a minha avó cantava, as histórias que a minha avó contava.
E todos os dias eu trazia uma história, inventava uma coisa, comecei a colocar panos na cabeça, coisas, e comecei a ir em busca de cursos de contações de histórias. E eu fiquei assim encantada com a contação. Eu estava há pouco tempo no Rio de Janeiro, eu vim lá do Amapá. E aí quando eu vi aqueles contadores assim, com viola, com pandeiro, com panos, bruxas, fadas e tantas coisas coloridas, eu pensei assim, eu quero me tornar uma contadora de histórias assim. E comecei a fazer cursos, oficinas e muita coisa, e colocar em prática com meus alunos. Só que vocês não sabem o que aconteceu, eu tive que voltar tudo isso. Eu tive que voltar atrás, tive que me refazer. Eu comecei a perceber que não adiantava eu me fantasiar de contadora de histórias, que bastava a minha voz e um livro na mão. E do jeito que eu estava, do jeito que eu estou aqui, eu poderia encantar, não precisaria não precisava uma peruca, nada disso de fantasia. Não que não possa, gente, entenda bem, pode. Porque eu estou falando que também não é de extrema necessidade o contador de histórias se fantasiar. Isso aí é uma dica. A turma está lá no maior rebuliço. Do jeito que eu estou aqui, eu posso contar uma história. Do jeito que minha avó contava. Na beira do rio, descascando mandioca. Assim lá, pescando, me contando as histórias da Cuca, da Matinta Pereira, que foram essas histórias que eu ouvia na minha infância. Então eu pensei, por que eu vou me fantasiar quando eu percebi que eu sozinha poderia contar uma história, mediar um livro, poderia contar uma história da oralidade, poderia tirar sons do meu corpo. Então, por aí fui aprendendo, fui estudando e fui fazendo foi um eterno aprendizado até hoje. Então, essa é uma dica. Cada um encontre o seu jeito de contar. E tem um livro aqui que eu gosto muito, da Nancy Melo, A Arte de Contar Histórias. E tem uma frase que nós, da Pequena Alegria, adotamos, que nós levamos assim, por aí afora nas nossas oficinas. Contar histórias é acender uma fogueira em seu coração, para que a sabedoria e a imaginação possa transformar sua vida. Isso aqui é um livro da editora Rocco. Nós nos identificamos muito com essa questão da fogueira, do fogo. Porque assim, se você não tiver esse fogo dentro de você, não vai dar certo a sua contação. Você tem que ter amor, paixão. Isso tem que sair de dentro de você, para que você possa encantar o outro. Eu acredito que essa é uma dica também, né? Essa questão do ter paixão, do ter o fogo dentro de você. E esse livro aqui é muito bom. Fica a dica também de ler bons teóricos. Livros bons, maravilhosos, fazem parte do nosso repertório para quem quer ser um bom contador de histórias. E tem esse outro livro aqui também, que eu acho que esse livro aqui é uma edição antiga, que foi organizada pelo Celso Sisto. A História Fora do Papel, a Oralidade e a Multiplicação dos Espaços. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. O Celso Sisto, que é meu professor, meu amigo, assim, eu
Eu gosto muito das dicas dele. E aqui nesse livro, eu marquei algumas coisas aqui que valem muito como dica. Existem muitas histórias que contamos com o livro. Com o livro nas mãos, virando as páginas, mostrando as ilustrações, abraçando o livro, dançando com ele, sacudindo para cair um parágrafo secreto, espiando por entre as páginas o final e sempre provocando o público. Será que conto o final agora ou deixo para contar na próxima semana? Enfim, é assim que acontece. Falamos aqui de como mediar um livro. Depois eu vou voltar, tá, para esse aqui, porque tem dicas assim, muito interessantes. Contar o livro, com o livro mostrando as imagens. Esse livro aqui, o livro da Silvia Ortoff, A Maria Vai com as Outras. É um livro assim, muito interessante para mediar para as crianças, todo mundo gosta. E esse livro aqui tem uma ilustração também que é também da Silvia Ortoff. A forma como você manuseia o livro, não pegar de qualquer jeito. Tem uma experiência de criança que via a professora reunir a criança em roda. Mais uma dica, gente. Reunia a criança em roda e a criança, quando chegava em casa, iria reproduzir o que ela via na sala com a professora. Dizia assim, botava as bonequinhas. Meus alunos, a criança fazia que era a professora. Vou contar as histórias. Pegava o livro, aí do nada ela fazia assim, com o livro na cabeça da boneca. Fica quieto, vai ouvir a história, menino. Psh, cala a boca. Então, e pegava o livro, batia, usava de qualquer jeito. Então, nós somos o modelo, o exemplo para as crianças. A forma como a gente pega o livro, manuseia o livro, diz tudo também sobre a gente. Então, pegar com carinho, falar quem escreveu o livro, quem ilustrou, falar a editora, no caso essa aqui é a editora Ática, que teve todo um processo para chegar à publicação desse livro. E aproveitando que eu estou com ele, vou mediar o livro da Maria Vai com as Outras, História e Ilustrações de Silvia Ortoff, da editora Ática. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Aonde as outras ovelhas iam, Maria ia também. Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. Cuidado! As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Ati! Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. Aonde a ovelha vai, Maria vai atrás. Maria sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf, puf. Maria sempre ia com as outras. Um dia,
todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. Maria detestava jiló, mas como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou: se eu não gosto de jiló, por que que eu tenho que comer salada de jiló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do Corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Mé! Pulava outra ovelha. Zum! Não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Mé! Mé! E assim, 42 ovelhas pularam, quebraram o pé e choraram. Mé! 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 Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebradinha, entrou num restaurante e comeu uma feijoada. Agora, né? Maria vai para onde caminha o seu pé. Aonde a ovelha vai, Maria não vai mais. Aonde a ovelha vai, Maria não vai mais. Essa musiquinha aprendi com a minha mestre, minha amiga, eu costumo chamar, nós, né, da trupe, costumamos chamar ela de Rainha, a Benita Prieto. Uma outra dica, assim, de suma importância, é a gente escolher uma história que goste muito mesmo. Eu gosto muito dessa história que eu acabei de ler, de mediar esse livro da Maria Vai com as Outras. E os livros que eu coloquei aqui para mediar são livros que eu gosto. Assim como as histórias que eu conto, são histórias que eu me apaixonei. Além das histórias que eu aprendi com a minha avó, tem as histórias que eu ouvi dos meus amigos contadores de histórias. E quando tem uma amiga contadora de histórias que fala assim: nós não escolhemos as histórias, são as histórias que nos escolhem. Eu acredito nisso, porque quando a gente ouve uma história, a gente se apaixona, a gente se encanta e a gente quer contar. Quer encantar as pessoas como nós fomos encantadas. Então, é dessa forma. E tem um contador de histórias, meu amigo, lá do Amapá, o Joca Monteiro. Ele fala assim: contar histórias é cuidar do outro. Porque quando você conta uma história para a criança, para ela dormir, quando ela está chorando, para ela se acalmar, quando ela está agitada, para acalmar o coraçãozinho dela, você está cuidando do outro. Quando você conta uma história por telefone, vou abrir um parênteses bem pouquinho, tá? Mas eu acho que tem a ver. Eu sou voluntária de um projeto da Secretaria de Cultura, onde eu conto histórias e falo poesia no telefone para os idosos. Eles falaram que pode contar para qualquer faixa etária, mas assim, os idosos, assim, eu tô até arrepiada, de verdade, gente. Quando a gente conta uma história assim para eles, quando a gente conversa com eles, nossa, a gente sente que a gente está cuidando deles.
Então, eu acho assim, eu acredito muito nisso que o Joca fala. Contar a história é cuidar do outro. Estou cuidando de uma pessoa que eu nem conheço, quando eu conto uma história para ele, que ele fica tão feliz. É isso, fecha parênteses. E nós estamos aqui para dar dicas, né, de contar história. Espero que eu esteja dando umas dicas legais. E é isso, falei do Joca. E agora eu vou pegar aqui de novo esse livro que eu acho muito interessante. Esse livro aqui que eu já falei, né, que foi organizado pelo Celso Sisto. Eu marquei aqui um negócio para ler. Marquei muita coisa, eu queria ler esse livro todo, se pudesse. O afeto, falando de novo, dando continuidade ao afeto, do cuidado. O afeto é a ponte entre o livro e o leitor. E aqui, mais uma vez, a oralidade tem um papel importante na formação desse leitor. É do contador de histórias a voz que guia essa criança no caminho que leva ao gosto pela leitura. Achei muito interessante isso aqui. Mas vocês estão aqui para ver dicas de contar histórias. Aqui o Jonas Ribeiro, muito interessante. Eu gostei muito das dicas aqui, do que eu li, do que o Jonas Ribeiro fala. Profissão, contador de histórias. O verdadeiro contador de histórias, ele sente o comichão na língua, uma capacidade de falar com a boca cheia, sem melindres, de pronunciar as palavras. Sim, é necessário sentir alegria ao contar, narrar, detalhar, esmiuçar os trechos de uma história. Outra dica: boa expressão corporal. Gestos que expressem as frases que ficaram subjacentes ao discurso oral. Uma arte bastante sutil. Às vezes, o momento pede gestos largos e exagerados. Outras, delicadeza. Tudo muito relativo. Desistir do equilíbrio na arte é algo fabuloso e nem sempre uma topeira entende a relatividade, a nebulosidade. Outra dica: amar ler. Tem que gostar de ler. Ler, reler e devorar os livros. E, consequentemente, conhece vários clássicos da literatura infantil, juvenil, nacional, internacional. Daí a importância de ler os clássicos para as crianças. Tem muita literatura boa, os clássicos. Aqui, faz cada história pulsar diferente. Tem contador de história que coloca música em cada narração, ou seja, conta uma história de suspense, usando pausas e reticências com precisão impecável. Conta uma história bem-humorada, com empolgação. Conta uma história reflexiva com suavidade. Conta uma história de amor com doçura, romantismo, brilho. Já que ele colocou aqui a palavra brilho, vou abrir um outro parênteses assim. O contador de histórias, que ama contar histórias, ele conta com brilho, mas um brilho, uma luz. Eu acho assim, quando no início eu falei da fogueira, né? Agora falando de brilho, de luz. É um brilho, é uma coisa tão linda que transborda, que encanta quem está ouvindo. Esse é um bom contador de histórias. E vale a pena pegar esse livro aqui e devorar. Eu gostaria, como eu falei, de ler todinho ele, mas vale a pena
Esse livro aqui, eu falei que é antigo, mas tem a nova edição. Eu ainda não tenho a nova, mas vale a pena. Tem esse livro aqui, Pomba Colomba. Esse livro aqui, quando eu conheci esse livro numa formação de um seminário que eu fui, do Instituto C&A. Aí eu fui para esse seminário e eu descobri esse livro, uma pessoa mediou. Gente, eu fiquei tão apaixonada por esse livro. Eu gosto muito de ler livro. Mas assim, eu não tive essa diversidade que as crianças, os jovens têm hoje. Eu vim de uma tradição oral. Os livros que eu li eram aqueles livros que a gente tem que ler da escola, os livros que a gente lê por obrigação. E quando eu conheci esse livro, gente, eu disse, eu quero aprender a mediar esse livro, eu quero contar para minhas crianças. Pomba Colomba, também da Silvia Ortoff. Para mim, assim, eu amo de paixão a Silvia Ortoff. As ilustrações dela são da Sônia Maria de Souza, também da editora Ática. Pomba Colomba estava arrumando a casa. Varreu um canto, varreu outro canto, espanou a poeira. Aí Pomba Colomba foi regar a roseira do quintal. Abriu a porta e achou uma cesta. De dentro da cesta saía um soluço triste. Era uma carta que chorava baixinho. Ai, ai, ai. Pomba Colomba tirou a carta da cesta dizendo, será que eu vou saber cuidar de uma carta abandonada? A carta de novo chorou mais alto. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Pomba Colomba embalou a carta e cantou uma cantiga para ela. A carta parou um pouco de chorar. Depois voltou ao berreiro. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. O que foi que aconteceu com você, carta chorona? Perguntou Pomba Colomba. A carta respondeu. Sou uma carta de amor que quer chegar, mas não sabe o endereço. E o que posso fazer por você? Perguntou Pomba Colomba. Pela primeira vez, a carta falou explicadinho. Eu sou uma carta de amor. Eu quero chegar. Ai, 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 mas não sei o endereço. Fui escrita por ele, que está apaixonado por ela. Ele escreveu, assinou, mas não sabia o endereço. Me leva, me ajuda, Pomba Colomba. A pomba pensou, ficando no pé só. Não adiantou. A pomba pensou, virada de cabeça para baixo. Não adiantou. Como você não sabe o endereço? Nem eu. Vai ser difícil. Vou levar você. Para quem? Perguntou Pomba Colomba. Para ela, berrou a carta, toda amassada de tanto nervoso. Você me leva e eu vou olhando. Quando a gente encontrar com ela, eu aviso. E como é o nome dela? Perguntou nervosa a Pomba Colomba, perdendo 3 penas de uma só vez. O nome dela é Meu Amor, gritou a carta, pulando de desespero. Aí a pomba agarrou a carta, abriu as asas e resolveu virar
pomba correio e procurar a tal de meu amor. A pomba voou, voou, passou por um palácio todo cercado de goiabeiras. No jardim do palácio tinha uma princesa. É ela a tal de meu amor? Perguntou a pomba. Não, esta carta não tem nada a ver com goiabas ou princesas, gemeu a carta. A pomba continuou a voar, passou por uma pastora. É ela? Perguntou a pomba. Não, respondeu a carta. E a pomba continuou voando, voando, passou por um bicho com cara de onça, rabo de onça, pata de onça. Só podia ser onça. E era. É ela? Berrou a carta. A pomba perguntou assustada. Mas o meu amor da carta é uma onça? É. Foi o onço que escreveu para a onça, disse a carta. Morro de medo de onça. Vou largar você daqui mesmo, disse a pomba. A carta começou a chorar, dizendo: não me largue do alto. Eu posso ser levada pelo vento e me perder. Não me largue do alto. Posso cair lá longe, dentro da boca de um jacaré. Me entregue lá embaixo, direto para a onça. Pomba Colomba, voando em círculos, olhava para a onça, que olhava para a pomba e lambia os beiços. Quando a pomba viu a língua da onça, teve um arrepio de medo e voltou voando depressa, depressa, com a carta no bico. De longe, a pomba ainda ouvia a onça dizer: credo, se eu soubesse que a carta era para uma onçona dessas, cruz, eu não tinha viajado. E pensar que perdi um dia inteiro por causa dessa carta maluca, disse a pomba. E a carta acabou de novo na casa da pomba, chorando. Chorou durante uma semana inteirinha. Ai, 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 quem me leva? Ui, ui, ui. Aí a pomba resolveu pegar um selo, colou bem colado na cara da carta e falou: vai pelo correio, sua chata. Pois é, meus queridos, é como eu falei no início, as dicas são coisas que eu adotei para mim. Cada um faz do seu jeito, vai, à medida que a gente vai adquirindo experiências, nós vamos vendo a melhor forma, mas é imprescindível, uma dica muito importante, de suma importância, é o olhar, essa questão do olhar nos olhos. Teve uma vez que eu estava num espetáculo e o ator olhou para mim assim, eu falei assim: nossa, ele está me olhando. Então a gente se sente importante de saber, quando a criança, você conta uma história para a criança, que você olha para ela, que você dá atenção, poxa, isso é muito importante. E a questão de escolher bons livros, essa questão do acervo, proporcionar literatura de boa qualidade. Se você gosta de um ambiente, preparar uma ambiência legal, um espaço bonito,
decorativo, receber o seu público com afeto. Isso é cuidar do outro. Então, são um pouco das dicas que eu deixo para vocês, tá? Vamos procurar em busca dos mestres que têm muito a nos ensinar. Eu tenho uma grande mestra, a maior de todas, que é a minha avó. Então, vou encerrando por aqui. Foi um prazer passar um pouquinho dos meus conhecimentos. Eu espero que sirva para você que está aí, tá bom? Que aprenda um pouquinho. E é isso. E como diz a nossa amiga Arlene Costa, manda e-mail para a gente, dê sugestões. Pode dizer o que foi bom, o que não foi bom, o que aprendeu, o que levou para os seus alunos, ok? Obrigada. Beijos. Muitos fugiam ao me ver. Muitos fugiam ao me ver pensando que eu não percebia. Outros pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer no país que predomina o preto. Adeus. Adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. Olá, pessoal da Pequena Alegria. Passando aqui para parabenizar o trabalho belíssimo que vocês fazem no incentivo à cultura, à leitura. Parabéns. São 5 anos de muito trabalho, eu sei. Fiz cursos com vocês, frequentei a biblioteca. Como vocês têm um carinho lindo por esse trabalho. Continue assim, levando cultura, levando arte, levando conhecimento a quem precisa. Um beijo a todos vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Uns 4 anos atrás, eu conheci 2 meninas mulheres, Lúcia Moraes e Arlene Costa. Elas duas formam uma Pequena Alegria. Eu aprendi com elas a contar histórias, para muitas crianças de diferentes formas. Eu já contava histórias para as minhas filhas, já convivia nesse mundo da leitura na minha própria casa. Mas com elas eu aprendi a difundir ainda mais essa leitura, a levar para as crianças essa necessidade, essa importância de ler. Quem lê sabe mais. Hoje em dia já contei histórias em escolas, em projetos de caridade próximo à minha casa também já contei. Enfim, foi isso que eu aprendi com a Pequena Alegria. Aprendi a levar adiante esse desejo de mostrar o conhecimento para as crianças, que ainda bem pequenas, entendem perfeitamente as histórias que nós contamos. Às vezes muitas pessoas acham que as crianças são pequenas, não sabem ler ainda, e que não tem muito sentido contar histórias para elas, mas na verdade tem todo sentido. Nós devemos incentivá-las desde que são bem pequenas, a ler e a ouvir histórias. Elas duas, a Lúcia e a Arlene, são maravilhosas, contam histórias de A a Z, de 0 idades a infinitamente idades. Ou seja, a leitura não tem idade, o aprendizado não tem idade. E é muito bom a gente poder começar com as crianças, já desde pequenininhas, moldando esse desejo de ser um leitor. Bom, eu só tenho a agradecer a Pequena Alegria por me mostrar esse mundo, de contação de histórias, de fantasias, de poesias. Obrigado, Pequena Alegria. Um beijo. Oi, eu vim aqui para falar da Lúcia e da Arlene, para falar da grandiosidade da Pequena Alegria. Conheço as duas e a Pequena Alegria desde o comecinho. E é maravilhoso poder ouvi-las na poesia, poder ouvir as histórias que elas contam. É maravilhoso descobrir e trilhar um caminho de flores que são semeadas por elas através das histórias e das poesias.
É maravilhoso fazer parte da história da Pequena Alegria. E eu estou aqui para parabenizar as duas por essa grande e enorme alegria que a Pequena Alegria nos traz sempre. E não podia escolher outro cenário, o dos livros, né? Para a gente falar de poesia, de histórias e para agradecer a vocês duas pelo muito que vocês me ajudaram a caminhar no mundo das palavras, no mundo das histórias. Gratidão a vocês duas. Um beijo. Olá a todos, eu sou o Gabriel Anarte, graduando em Biblioteconomia pela UFRJ, pós-graduando em Literatura Infantil e Juvenil pela Universidade Cândido Mendes, mediador de leituras e contador de histórias. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência com a Lúcia, a Arlene, o Pequena Alegria e as oficinas que elas têm dado há tanto tempo e que foram tão importantes na minha vida. A Arlene e a Lúcia estão presentes no meu fazer contador de histórias desde que eu me entendo por contador de histórias. Foi numa das oficinas que elas deram, lá em 2016, que eu percebi que eu também poderia ser um contador de histórias. E através disso, galguei o meu caminho até chegar aqui. Hoje eu trabalho com contação de histórias, eu sou contador de histórias, sou mediador de leituras, trabalho em bibliotecas escolares e todas as oficinas que eu fiz no Pequena Alegria foram muito importantes para que eu pudesse me especializar, para que eu pudesse obter mais conhecimentos, conhecer pessoas e, claro, praticar a mediação de leituras e a contação de histórias.